Então, meus queridos, a paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Escutei um testemunho de um ancião estes dias, sabe? E eu acho muito importante a gente conversar sobre esse testemunho. Veja só o que ele falou. Ele disse que agradecia a Deus, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. Quer dizer, bendita graça não é o sacrifício do Senhor Jesus. Deus Criador de todas as coisas, vindo ao mundo, indo à cruz do Calvário para pagar meu pecado, as minhas iniquidades, para pagar os seus pecados e as suas iniquidades e te dar a vida eterna. Graça é um favor que nós não merecemos. Então a graça é o ato que Jesus Cristo realizou na cruz, não uma organização religiosa, por melhor, mais acertada que ela esteja com as Escrituras Sagradas. Então veja, ele agradeceu por ter chamado nas fileiras da congregação. E disse mais, né? E ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Ora, aqui, nesta frase, ele confessa a sua perdição. Ele confessa que ele é ainda uma alma perdida. Por quê? Porque ele diz, né? Ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Essa coroa da vida eterna que ele está se referindo aí é a vida eterna. Então, se ele está dizendo que ele foi feito herdeiro, ora, você só pode herdar aquilo que você não possui. Não é verdade? Porque se você possui, já é dono, você não vai herdar. Além disso, veja bem, ele diz que vai herdar a coroa da vida eterna. Coroa da vida eterna é um treco que nem existe. Não existe na Bíblia coroa da vida eterna. O que existe na Bíblia está em Apocalipse 2 e Tiago capítulo 1, versículo 12, é coroa da vida, que não é vida eterna. Coroa da vida é um galardão, é uma recompensa, é um prêmio, mas não é vida eterna. A vida eterna não é galardão, não é recompensa, não é prêmio. A vida eterna é um dom, é uma dádiva, é um presente. Está lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um dom. A coroa da vida eterna é um galardão. Galardão, recompensa, a gente recebe por um trabalho realizado. A salvação não é conquistada por trabalho realizado, mas é um presente. Paulo mesmo fala, não vem das obras, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, seguindo lá no testemunho do nosso querido irmão ancião, aí ele diz assim, ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna, se eu firme e fiel, permanecer, guardando a sua bendita palavra, no meu peregrinar na face dessa terra. É um discurso lindo, só que muito herético e desviado da palavra de Deus. Primeiro porque ninguém é firme e fiel, né? Quem é o firme e fiel? Pergunta para o seu ancião, pergunta para esse cara mesmo aí que está testemunhando estas coisas, pergunta para ele se ele é firme e fiel. Se ele for bem honesto, ele vai dizer, irmão, só pela misericórdia de Deus, entendeu? Então ele mesmo está se condenando, está declarando que ele não é firme e fiel. Ora, se ele tem a experiência de entrar no céu sendo firme e fiel, e ele sabe que ele não é firme e fiel, ele está excluído dessa possibilidade. É a coisa mais lógica que tem, não é verdade? Mas, muito bem, veja bem, aí ele diz o seguinte, irmãos, eu nasci num lar crente, irmandade, né? Já os meus avós, irmãos, o meu avô foi um dos primitivos irmãos da minha cidade onde eu nasci, sabe, irmandade? As reuniões, essa obra começou na sala da casa dele.
E ele ainda foi um dos anciões, dos mais velhos ali naquele lugar, viu, Irmandade? Meu pai também, ele também foi cooperador de jovens, né? E a minha esposa também era uma serva de Deus, de família de crentes, Irmandade. Então, Irmandade, os meus primeiros passinhos foram dados nos corredores da congregação. Aí, no tempo certo, Deus me chamou também nessa bendita graça, me colocou no ministério da música. Aí Deus preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. O Senhor me colocou como encarregado da orquestra, depois como cooperador, e agora, Irmandade, há 10 anos o Senhor me colocou como no ministério de ancião, viu, Irmandade? Assim, Irmandade, e aí foi falando, né? Se você perguntar para ele se ele crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, se ele tem a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, se ele acha que ele deve imitar o apóstolo Paulo, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que ele procura guardar a palavra de Deus, a Bíblia, crê que ela é a palavra de Deus, e ele procura imitar Paulo, né? Então veja bem o que Paulo fala a respeito destas coisas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, quer dizer, ainda que também eu podia confiar na carne. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele podia confiar nas suas obras, naquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer, que ainda que também eu podia confiar na carne. E depois ele diz: e se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então você que está vendo esse vídeo, se você acha porque você é bonzinho, é certinho, é santinho, está confiando na sua carne. E Paulo está dizendo, se alguém acha que pode confiar na sua carne, muito mais eu. Por quê? Vamos ver. Ele fala assim no versículo 5, circuncidado ao 8º dia, né? Os judeus circuncidavam as crianças no 8º dia, né? Isso significa uma comparação com a sua vida espiritual, com você, crente da congregação, você é batizado na congregação. Tem outras seitas que tem por aí, sabe? O cara se acha porque ele foi batizado na seita dele, ele está bem, está beleza, vai entrar no céu por causa disso, entendeu? Então, veja bem, Paulo está dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei dos judeus. Ele era também, ele fala assim, da linhagem de Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, não era o povo escolhido de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus. Eles estão colocados assim de lado, e Deus está tratando agora com a igreja. O tempo de Deus tratar com Israel teve uma interrupção, mas eles continuam o povo de Deus, e após a igreja ser arrebatada, Deus vai voltar-se para Israel e cumprir na vida da nação de Israel as promessas que ele fez aos patriarcas. Então veja, Paulo diz que ele é da linhagem de Israel. Ora, você que é membro da congregação cristã do Brasil, também, se você está repousando a sua confiança, porque você é membro da igreja, e não só da congregação, tem também outras seitas aí que o cara acha que porque ele foi batizado na igreja dele, ele permanece na igreja dele como membro daquela igreja, ele tem alguma vantagem se